Shalom pessoal, tudo bem? A paz, que o Eterno abençoe a todos. Muito bem. E uma coisa aqui interessante é sobre o sacrifício vicário. Bom, eu acredito que tem muito conteúdo por aí. Mas é sabedor de todos que a igreja, ela acredita no sacrifício de Jesus, que Jesus fez o sacrifício expiatório. Pessoal, aonde uma coisa é discutir crença, as pessoas acreditam numa coisa, outra coisa é você provar a sua crença no contexto escriturístico e no contexto histórico, né? Relacionado a essa questão. Existe um rei, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele foi para uma guerra, eu esqueci o nome realmente, podem colocar no comentário aí, eu posso colocar depois. Ele foi por uma guerra e fez um voto atrevido que se ele ganhasse, a primeiro que viesse ao encontro dele, ele sacrificaria ao Criador. Aí existem interpretações. Existe interpretação que ele sacrificou a virgindade da sua filha. Me perdoe os cachorros gritando ali. O que existe a outra, que ele realmente fez um sacrifício da sua filha ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Bom, já houve ali uma prevaricação, um pecado, né? Que não houve tal ordenança de que ninguém fosse sacrificado para o Eterno. Quem sacrificava pessoas para o Eterno, ou seja, para as suas divindades, né? Para os seus Elohim, eram nações idólatras. Se você vê o contexto no meio do povo de Israel, nós temos o deus Moloque, onde crianças eram sacrificadas ao deus Moloque, que era proibido pelo Criador. Os Vikings, né? Assisti um filme dos Vikings, e eles também faziam sacrifícios humanos. Então a história de sacrifício humano, ela só está registrado nas nações de forma idólatra. A única menção na Bíblia que eu tenho lembrança que o Eterno pede ao seu filho que um ser humano fosse sacrificado é ali na passagem de Abraão, que deu o seu filho através da mulher a qual ele amava, que era Sara, né? E aí era o único filho. Já foi uma dificuldade aquela mulher ter aquele filho, porque ele era estéril. E o Eterno abre a madre daquela mulher. E agora vem o Eterno e pede o seu filho em sacrifício. Bom, Abraão não discutiu com o Criador. Abraão foi. Conhecemos a história, não vou fantasiar, nem colocar recheio ou chantilly no bolo, né? Para deixar a coisa enfeitada. Não precisa disso. E aí quando o filho pergunta, aqui está a madeira, está, né? Aqui estamos preparados para o fogo, mas onde está o cordeiro? E aí Deus proverá, né? Outra questão, que é a questão do cordeiro, que eu já até falei. Não existe sacrifício expiatório com cordeiro. Simbologia errada que colocaram dentro da Bíblia. O sacrifício era com animais, no caso novilho, cordeira, fêmea, e o bode, que era no dia do Yom Kippur, Hak Purim, aonde os dois animais eram ali, um oferecido, sacrificado no templo, que não se podia nem comer a carne desses animais, quando era na questão de expiação, e o outro era levado para Azazel, que também já discutimos que não temos como afirmar o que era Azazel. Se era um malá do Eterno que foi enviado ali pelo Criador, que tomava de conta daquela região, era usado para algumas pessoas sobre a questão de vai para Azazel, como se fosse a mesma expressão, vai para o inferno, tudo bem. Então Abraão ele fez o quê? Ele concordou, mas quando chegou lá, o Eterno aceitou. Ele ia fazer, foi provada a sua emuná, né? Só que na última hora, o malá, que nós não sabemos quem era o malá, bradou a Abraão para que ele não sacrificasse o seu filho. E aí o que aconteceu? O Eterno providenciou um carneiro, não um cordeiro, tá? É bem
fato, é bom você memorizar isso aqui. O Eterno providenciou o quê? Um carneiro, né? Não um cordeiro. Ele estava preso pelos chifres. Cordeiro não tem chifre. Um carneiro. E ali não era um sacrifício para expiação de pecado, mas era como uma oferta ao Criador. Porque cordeiro poderia ser um cordeiro, mas o cordeiro não era para sacrifício de pecado, mas apenas era oferecido como oferta agradável ao Criador. Tá bom, meus irmãos? Então, mas em nenhum lugar no Novo Testamento, ou seja, no Taná, o Eterno, o único lugar que ele pede, e foi apenas para provar a fé dele, de Abraão, foi quando ele pediu Isaac em sacrifício. Mas não existe outro lugar ou um culto incentivado ou aceito pelo Eterno que as pessoas sacrificavam pessoas para o Criador de tudo. Isso não existe, tá? Mas o cristianismo acredita que Jesus ele foi sacrificado. Primeiro que a lei do sacrifício é clara. Na lei do sacrifício tinha que ter o quê? Sacerdote presente. Tinha que ser aonde? No lugar que o Eterno escolheu, pela mão dos Kohanim, após a instituição dos sacerdotes. Certo? E Yeshua morreu num lugar chamado Calvário, que hoje ninguém tem acesso a não ser os muçulmanos. Porque aquela região é de controle muçulmano, está proibido para qualquer outra pessoa acessar lá. Ele morreu num lugar de impureza. Se é que ele morreu mesmo, porque tem livros que contam outra história diferente, né? Ainda tem mais essa, que é o considerado livros apócrifos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas que ninguém, né, o Eterno, em nenhum momento na história, na lei, nas suas instruções, ele recebe o sacrifício humano. Como é pregado pelo cristianismo, que Jesus deu seu sangue para perdão dos pecados. Tá? Então tudo, não tinha sacerdote lá, não foi colocado no templo, não foi oferecido o sangue dele no altar, como era o costume e o mandamento, tá? Então tá todo fora. Então, se for pelos padrões da Torá, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não passa, ele foi totalmente anulado. Porque na verdade isso não aconteceu, um sacrifício lá. Isso foi uma narrativa construída pela igreja romana de que houve um sacrifício vicário para expiação de pecado. Isso é uma narrativa, uma equivocação de pensamento que foi dado pela patrística da Igreja Católica, que construíram toda essa narrativa, né, e venderam esse produto para o mundo. E as pessoas, por falta de entendimento da lei, de pesquisar, abraçaram essa narrativa, essa ideia, essa construção teológica mentirosa de Roma. E hoje as pessoas acreditam que Jesus sacrificou-se com o seu sangue, que através do seu sangue, né, ele perdoou o pecado de alguém. Pode contar os versículos aí, e a gente vai destrinchar um por um. Paulo acreditava nisso, no sacrifício vicário dele, que tudo era por intermédio de Yeshua, como nós já falamos no vídeo aí, sobre a doutrina cristocêntrica, que é hoje pregada por Paulo dentro do Novo Testamento e aceito pela Igreja Católica e pela sua filha. Quem é a filha da Igreja Católica? A Igreja Evangélica, que nasceu quase 12 séculos depois, mais de um milênio, um século é 100 anos, quase 12 séculos depois, com o pai Lutero, que pegou toda dogmática, toda narrativa do catolicismo romano, da patrística da Igreja Católica, e aplicou na sua nova religião luterana. Ok, gente? Então esse sacrifício está totalmente fora da Torá, é uma equivocação espiritual muito grande. Um abraço, que o Eterno abençoe vocês aí.